Bom, então vamos dar início à leitura do capítulo 6 inédito, né? É o tópico 475, né? Nós estamos aqui só para sempre para nos situar. Isso é muito importante. Cada vez que a gente começa a leitura, eu lembro, né? Que o capítulo 6 inédito, ele é dividido em 3 pontos, né? O ponto 1 nós já lemos, né, que é mercadorias como produto do capital, da produção capitalista. O ponto 2 também, a produção capitalista é produção de mais valor, e nós estamos no ponto 3, né? Ou não, ou nós não saímos do ponto 2? Porque o ponto é o ponto 2, é o ponto 3, né? O ponto 3 ele é esse ponto onde tem as questões, são as questões mais fundamentais, né? Inclusive esse que nós estamos tratando, discutindo esse conceito de subsunção, né? Subsunção formal e real do trabalho ao capital, que é um conceito importantíssimo, né? Ao lado da discussão sobre trabalho produtivo e improdutivo, que nós vamos estar mais adiante, voltando a discutir isso daí, né? Então, só para vocês verem, nós estamos assim no ápice da leitura do capítulo 6 inédito, né? Não, nós estamos ainda no ponto 2, né? O ponto 3 nós não entramos ainda, que é o produto da produção capitalista não é apenas mais valor, é capital. Olha que interessante aqui, né? Quer dizer, nessa organização que o Marx fez, né? Uma organização muito, vamos dizer, muito precária, né? Porque isso é um manuscrito. Mais uma vez, é importante que se diga, não é um texto publicado, né? Que ele tinha muito rigor com o texto publicado, né? É como se fosse isso aqui fosse um rascunho, né? Mas ele organizou nesses 3 pontos, né? E esses 3 pontos, eles seriam basicamente uma síntese do livro 1 e uma preparação para entrar no livro 2, né? Ele abandonou essa ideia, né? Nós estamos nesse ponto 2, a produção capitalista é produção de mais valor, né? Isso é interessante, que esse ponto 2, a produção capitalista é produção de mais valor. Por que é interessante? Porque, como nós estamos vendo, ele está tratando aqui, nesse ponto 2, desse conceito de subsunção formal e real do trabalho ao capital. Porque a subsunção é uma categoria muito importante para nós entendermos a produção de mais valor, né? Entendermos a exploração, né? Esse é o sentido dessa categoria. E talvez ela seja uma categoria tão importante quanto a categoria de mais valor, né? Que é uma categoria que eu diria é a grande descoberta, né, de Karl Marx, né, no Capital, porque é a categoria que explica a produção da riqueza capitalista, né? E esse conceito de subsunção é como se fosse assim um dos elementos desse processo de exploração, né, que nós não podemos deixar de discutir, né? E o Marx está tratando, né, quer dizer, o capítulo 6 inédito, como é que ele se chama? Resultado do processo de produção imediato, né? Resultado do processo de produção imediato. Então, ele está tratando da produção imediata do capital, né? Ele está tratando dos resultados desse processo de produção imediato do capital, né? Que não é só produção de mercadorias, é produção de mais valor, e não é só produção de mais valor, é produção do capital,
né? Só para vocês verem que esse conceito de capital, ele é aquele que está, né, ah, é o resultado desse processo de produção imediato, né? Ele é o resultado, ele é essa categoria de capital é como se fosse o absoluto, né? Se nós formos ver a ciência da lógica de Hegel, né, quer dizer, toda na filosofia dialética, né, que se nós formos ver um caso de um autor como Hegel, né, quer dizer, qual é a categoria que é o ápice do desenvolvimento do espírito? É o absoluto, né? Categoria de absoluto em Marx, categoria de capital, né? E a, que ela subsume, né? Vamos dizer assim, né? A, a categoria de mais valor e subsume a categoria de mercadoria, que é aquela forma mais imediata, né? Então, vamos lá. O nosso ponto é, então, o ponto que nós paramos é esse ponto 475, né? 475 de onde aqui? Ele dá prosseguimento às considerações suplementares sobre a subsunção formal do trabalho ao capital, né? Ele está fazendo considerações suplementares sobre a subsunção formal. Só para nós vermos como a subsunção formal, ela ela é o próprio fundamento da subsunção real, é claro, né? Quer dizer, não haveria subsunção real sem subsunção formal, né? Isso é óbvio, né? Porque a subsunção real, ela já diz respeito a uma mudança qualitativamente nova nesse processo, né? Nesse processo, vamos dizer, de estranhamento, né? Que na verdade se fala estranhamento, porque se diz respeito não apenas à produção de mais valor, mas à produção do capital, né? E esse salto, ele é que marca a emergência do capitalismo enquanto modo de produção especificamente capitalista, né? Isso é uma coisa curiosa para a gente entender que o capital ele começa ali quando você tem a subsunção real, né? Quer dizer, ele começa no sentido que nós possamos dizer assim, né? É, ele entra num palco, né? Ele aparece, ele é posto, né? Quer dizer, as categorias, né? Isso não quer dizer que antes você não tinha um capital, tinha, né? Não quer dizer que antes você não tinha um modo de produção capitalista, você tinha, mas na verdade, né? É com a subsunção real do trabalho ao capital que nós temos esse salto, porque é como se o capital é, ele se fizesse, vamos dizer, corpo, né? Eu estou utilizando aqui, eu estou me remetendo aqui à filosofia hegeliana, estou me remetendo até à filosofia cristã, né? Para pensar que se fizesse corpo, pensando Pai, Filho e Espírito Santo, né? Pensando também no caso, se a gente for falar em, né, Deus e Cristo, né? Você tem aí, quer dizer, isso não é uma divagação, né? Porque se nós formos verificar como é que Marx organiza essa lógica do capital, ele organiza nessa perspectiva com categorias que dizem respeito à questão da pressuposição e da posição, né? A questão daquilo que é formal e se torna real, né? E esse termo real, ele é muito forte na dialética, né? Não é um termo qualquer, né? Inclusive tem outro estatuto, aquilo que formal é uma coisa, o real é outra coisa, né? E o capital, ele se torna real quando ele passa a dominar, né, materialmente, né, a sua produção, a produção, né, de mais valor,
né, por meio da maquinaria e grande indústria. Né? Isso aqui é um elemento, quer dizer, ele muda as condições objetivas e subjetivas a partir do qual ele vai acumular, né, mais valor. Né? O que antes não havia, no caso da subsunção formal. Da subsunção formal, o capital ele ainda não tinha feito, né, matéria, né? Quer dizer, você não tinha uma materialidade do capital. Né? A materialidade ainda ela, ah, ela ainda pertencia a, a formas de produção anteriores, entendeu? Né? Herdadas da tradição. Né? Então, quando o capital ele entra no processo de produção imediato de mercadorias, ele muda, né, a organização, né? Ele muda os meios de produção, né? E os meios de produção que passam, né? Você tem uma inversão, né? Quer dizer, não, não é a força de trabalho que utiliza os meios de produção, é o contrário, isso é devido à subsunção real, né? Não é a subsunção formal. Na subsunção formal, você ainda tem uma força de trabalho que utiliza os meios de produção. Né? Quer dizer, embora seja trabalho assalariado. Mas na subsunção real é o contrário. Né? Isso é a famosa inversão que caracteriza, né, o capital enquanto essa forma estranhada, né, de relação entre o sujeito e o objeto. Né? É por isso que o capital ele é esse objeto que se fez coisal, ele inverte essa relação. Né? Aquilo que é sujeito se torna, né, uma personificação do objeto, e o objeto ele passa a conduzir é, o sujeito que se torna negado, né? Porque um sujeito que não conduz, ele não é sujeito, ele se torna sujeitado, então ele perde o controle, né? Tanto objetivo como subjetivo, né? Não é uma questão meramente subjetiva, é uma questão objetiva, no aspecto, inclusive, quando se fala em maquinaria, né? Você está lidando com questões objetivas. Então, vamos lá. 475, a gente pode começar a leitura aí com Eziel, depois a Nissan, e depois, nossa, mas esse parágrafo aqui, depois do parágrafo que o Eziel vai ler, é um parágrafo imenso, toma quase todo o livro aqui. Mas a gente vai ter que estar quebrando aqui, né? Bom, mas vamos lá, esse primeiro parágrafo do 475, começando com Eziel. Por favor, Eziel. Então, tudo bem. Então, eu vou ler o primeiro e o segundo parágrafo. Você lê o primeiro, aí a Nissan ela não vai ler o segundo parágrafo inteiro, ela vai em algum momento dar uma parada, né? Ah, tá. E aí a Isabela lê outro, tal, para a gente que todos possam estar participando e comentando caso queiram, né? Tá bom. Ou a relação de sobreordenação e subordinação no processo de produção toma o lugar da autonomia anterior no processo de produção, como, por exemplo, de todos os camponeses autossustentáveis, agricultores que só tinham que pagar uma renda do produto, seja ao Estado, seja aos latifundiários, ou toma o lugar da indústria subsidiária, doméstica, rural ou do artesanato autônomo. Aqui, então, há uma perda da autonomia anterior no processo de produção e a própria relação de sobreordenação ou subordinação é o produto da introdução do modo de produção capitalista. Perfeito, perfeito. É aquilo que eu estava falando aqui para vocês, né? Alguém quer comentar alguma dúvida, alguma questão? Né? O próprio Eziel que leu, se quiser comentar alguma coisa. Na verdade, professor, só para consolidar essas categorias,
para saber se eu não estou confundindo, se não está um pouco confuso ainda sobre a questão da sobreordenação e a subordinação. Esses elementos, eles estão presentes no modo de produção capitalista, mas numa condição de subsunção real somente, ou não importa se existe a questão da maquinaria ou num processo de produção capitalista antes num processo de subsunção formal ainda, elas estão presentes de qualquer forma? Olha só, é, vamos voltar aqui à página 94, onde o Marx ele introduz esse termo, né, que até em alemão é Weberordnung, né, que é um termo que foi traduzido como sendo, né, Weberordnung quer dizer sobreordenação, né, e onde se fala sobre ordenação, né, e subordinação, quer dizer, algumas traduções, se vocês forem pegar em outras traduções aí do capítulo 6 inédito, eles utilizam o termo superioridade, né? Superioridade, né? Mas o tradutor preferiu colocar sobreordenação e justificou nessa nota aqui da página 94, né? Por que é que ele utilizou esse termo, né? Quer dizer, é como subsunção. Subsunção é substitution, né? Que é uma palavra latina. É uma palavra alemã, mas é latina. Então, é substitution, não é. Quer dizer, alguns autores falam em subordinação, mas subsunção, né, é mais do que subordinação, né? É mais do que subordinação, né? Tem um sentido que nós já temos discutido isso, eu diria que faz já bastante tempo essa diferença, eu tenho salientado para vocês, né? Porque diz respeito àquilo que acontece no caso da produção imediata do capital, né? Quer dizer, eu até coloquei que eu não vejo, eu não falaria em subsunção no caso do trabalho, né? Do trabalho improdutivo, né? Eu não falaria. Embora você tenha ser um trabalho assalariado, né? Mas isso é como eu entendo, quer dizer, não apenas eu, tem outros autores que falam isso. Agora, isso que a Nissan coloca, pelo que eu entendi, Nissan, você está perguntando se essa relação de sobreordenação e subordinação, né, que ele faz referência aqui no 475, ela diz respeito à subsunção formal e à subsunção real, ou só à subsunção real? É isso que você Isso. perguntou? Porque pelo que eu entendi, esses conceitos, eles referem-se às relações de poder e controle sobre a produção capitalista, certo? Então, assim, isso envolvendo a própria produção em si, a força de trabalho, né? Então, assim, por exemplo, essa sobreordenação seria a capacidade que o capital, o capitalista teria, né? Que é o detentor dos meios de produção ali, em tomar decisões sobre o seu modo de produção, desde do que produzir, como produzir, quanto produzir, e isso, no meu entender, poderia envolver a maquinaria ou não, como forma de organizar, de ordenar, de efetivamente, como o senhor falou, de determinar
esse processo produtivo, né? Então, a minha dúvida, só para deixar muito claro, é se envolve maquinaria, quando Marx coloca aqui sobre ordenação e subordinação, ele refere-se efetivamente a elementos presentes numa condição de subsunção real ou não? Pode envolver um modo de produção anterior a isso, à entrada da maquinaria. Olha só, na página 94, ele está falando aqui, no caso da subsunção formal do trabalho ao capital. E ele coloca que tem aqui, a essência da subsunção formal é, a relação puramente monetária entre aquele que se apropria do mais trabalho e aquele que o fornece, certo? Uhum. E 2, né? 2, ele está tratando aqui da essência da subsunção formal. O ponto 2, não, mas nesse ponto 1, lá no final desse ponto 1, ele diz assim, olha só que interessante, ele diz, é apenas como possuidor das condições de trabalho que aqui o comprador traz o vendedor para sua dependência econômica. Aí ele diz, não existe nenhuma relação política e socialmente fixada de sobreordenação e subordinação, né? Então, o que ele está dizendo formal. na subsunção formal do trabalho ao capital. Página 94, vocês podem até conferir, porque nós já lemos isso, mas que ele está falando aqui, ele está tentando dizer o seguinte, né, até o termo, né, bem objetivo, assim, a essência da subsunção formal quer dizer, primeiro, uma relação puramente monetária, né, e aonde você não tem essa relação política e socialmente fixada de sobreordenação e subordinação. Eu entendo que esse ponto 1, que é um ponto longo, até ele vai falando aqui, né? Ele vai dizendo que, na medida em que a subordinação surge, ela surge do conteúdo determinado da venda, não de uma subordinação pressuposta por ela, pela qual o produtor é colocado em uma relação diferente da relação dinheiro. Porque ele está falando aqui, no caso daquele artesanato doméstico que se trabalhava subcontratado pelo capitalista, e que aí você tinha, né, lá no começo lá da produção capitalista, você tinha esse que eles falam de putting out, né? Quer dizer, é como se fosse o capitalista, ele subcontratava, né? O que você tinha ali era uma relação, como ele diz aqui, né? Puramente monetária, entre aquele que se apropria do mais trabalho e aquele que o fornece. Quer dizer, quem o fornecia era um artesanato doméstico, quer dizer, o capitalista ele não interferia ali na organização do trabalho, né, e muito menos nas máquinas que eram utilizadas, né? Ali você não tinha uma forma que depois você vai ter quando você tem a manufatura, né? E a grande indústria, né? Quer dizer, a manufatura você já tem algum elemento aí de uma divisão do trabalho, né? Uhum. Uma divisão do trabalho onde você já tem mais, não é mais o artesão, o que você tem é um trabalhador parcelar, que ele já foi, vamos dizer, ele já perdeu as suas habilidades para o capital, né? Então, quer dizer, isso que ele está falando aqui, pelo menos o que eu entendi, né? É uma relação ainda que ela como o próprio nome diz, ela é uma subsunção formal, né? Na forma, né? Não no conteúdo, vamos dizer assim, né? Porque aquele trabalhador ele
ele tem apenas que fornecer aquilo que ele se comprometeu para o capitalista, que o capitalista é que ele está fornecendo lá a matéria-prima, ele está fornecendo, inclusive, as condições, talvez até algumas ferramentas, mas ele não tem o controle do processo de trabalho, onde está nas mãos do artesão, né? Doméstico, né? É o artesanato doméstico, né? Uhum. Isso muda quando ele vai para a fábrica, né? Ele vai para a manufatura, para a fábrica, e então a relação ela muda. Aí você já vai ter outro tipo de, né? De relação, aonde o vendedor da força de trabalho, ele, na verdade, ele não é meramente um vendedor, ele vende, né? Mas ele se torna, ali você tem uma dependência que vai se aprofundando, né? Porque ele sequer mais ele consegue se impor a partir daquele ofício, né? Aquele ofício ele foi, vamos dizer, ele foi abolido, né? Foi expropriado, né? O capital é em síntese, isso acontece todo dia, né? Quando o capital ele entra em certos processos, aonde ele aliena do trabalhador as suas habilidades, né? As suas habilidades e objetiva elas, por exemplo, em máquinas, em capital constante, né? E o trabalhador ele apenas se torna, vamos dizer, não apenas um trabalhador parcelar, mas um apêndice da máquina, porque a máquina ali né? E isso é muito comum hoje. Vocês imaginem essa coisa da inteligência artificial, né? O salto que ela vai dar, né? Porque o que você vai ter são meramente comandos, né? Que você dá para que aquilo né? Tenha como resultado, né? Todo um produto de um algoritmo, né? Quer dizer, isso você, aquele trabalhador intelectual que tinha que fazer pesquisa, que tinha que elaborar o conhecimento, que tinha que checar fontes, tinha que fazer tudo isso. O que é que ele tem que fazer agora? Ele tem apenas que saber, né, ter acesso aos prompts para você colocar na máquina e a máquina te dá aquilo que você quer. Pronto, está feito ali o produto, né? Quer dizer, o que é que se perdeu aí, né? Quer dizer, se perdeu, né, algumas habilidades, né? Uma pessoa que tinha habilidades em fazer pesquisa bibliográfica, né? Em elaborar, em dissertar, né? Em construir argumentos, foi totalmente desvalorizada, né? A máquina agora vai fazer isso daí. E você, muitas vezes, você não sabe, às vezes, a diferença entre o que é feito pela inteligência artificial e o que é feito por um humano, entendeu? Então, quer dizer, isso é apenas um exemplo do que o capital ele vem fazendo há mais de 200 anos. Agora, nós até podemos ter outra visão disso. A gente poderia estar dizendo que, olha, mas isso não é progresso técnico, professor? Porque, se nós formos verificar, isso é parte do próprio desenvolvimento do processo civilizatório, né? Mas a questão não é essa, a questão não é que, em termos, vamos dizer assim, dessa alienação, vamos dizer assim, né? O problema é o estranhamento, né? São dois conceitos diferentes, né?
Quer dizer, eu utilizei alienação aqui no sentido de objetivação, né, de exteriorização, porque isso é parte de todo o desenvolvimento do processo civilizatório. Quer dizer, o homem é um animal que produz objetos, né? Isso é parte do desenvolvimento da nossa espécie, né? Se a gente ainda tivesse lá nas cavernas, né? Mas a gente hoje a gente utiliza da tecnologia para produzir objetos, objetivações e, né, isso faz com que você reduza, inclusive, o tempo de trabalho. Então, isso aí quer dizer, a gente vê como progresso, isso aí não é problema. O problema é que é quando essa objetivação ela, ela se inverte, ela se interverte em estranhamento, né? Quer dizer, o que é estranhamento? É quando aquilo que é produto do desenvolvimento aquilo que o Marx falava, de um intelecto geral, né? General intellect, né? Que é a expressão que ele utiliza nos Grundrisse, quer dizer, e é o que nós estamos vendo hoje, né? O caso, por exemplo, da inteligência artificial, né? Quer dizer, nós temos o ápice do desenvolvimento desse intellect, né? Esse general intellect, né? Esse intelecto geral, né? Que é uma coisa maravilhosa isso daí, né? Mas a questão é quando isso é utilizado para desvalorizar, né, o trabalho, né, dos humanos, né? Isso é desvalorizado. Basta ver que quando você entra isso na produção do capital, né? Quantos profissionais vão perder, né, o seu lugar, o seu espaço, o seu posto de trabalho, né? Outros profissionais vão ser deformados, porque vão ser obrigados agora meramente a manipular prompts para poder estar operando a máquina, né? Então, isso vai fazendo com que você vai atrofiando, né? Inclusive algumas capacidades, né? Porque a inteligência artificial ela poderia ser concebida para promover o desenvolvimento do cérebro humano, mas a forma como ela é feita, né? Porque nós não temos o controle da arquitetura disso, né? Do algoritmo, do modelo, né? Dessa tecnologia, né? Enfim, quando você não tem um controle disso, você perde, né? Aquilo se volta contra você. Isso aqui é o estranhamento, né? Num comunismo, obviamente que nós teríamos internet, mas ela não seria esta internet. No comunismo, nós teríamos também inteligência artificial, mas não seria esta inteligência artificial, né? Quer dizer, esse é o sentido, né, quando você muda as relações sociais de produção, né? As relações sociais de produção capitalista, elas têm esse sentido de uma sobreordenação e subordinação, né, que tem um caráter estranhado, né? Isso é que é interessante. E esse é que é o sentido mesmo do capital. O capital, ele é essa coisa, né, que estranha, né? Vamos utilizar a palavra que, né, entfremdung, né? Quer dizer que estranha, entendeu? Quer dizer que se opõe ao produtor. E isso aqui, se nós formos verificar no capítulo 6, né, várias passagens o Marx fala disso, né? Que nós já lemos aqui, isso é muito interessante, porque eu até estou compilando todas essas passagens, até, né, para que a gente possa depois ver como a teoria da alienação ela não foi abandonada pelo Marx, né? Esse é o debate que vai ter lá junto com Francisco Teixeira. Ela não foi abandonada pelo Marx, né? Ela está contida nesse movimento aqui da crítica da economia política. Ela está subjacente. Em vários momentos aqui você tem essa ideia do capital como aquele que se opõe ao trabalho vivo. Como é que ele se opõe, né? Nesse sentido que se caracteriza aqui
né, pela subsunção, né? Primeiro a subsunção formal, mas a subsunção real é a forma mais desenvolvida, porque aí você tem, de fato, capital, né? Realmente você tem um capital, né? Como esse sujeito automático, né? Que é uma expressão que o Marx utiliza, né? E essa coisa que se impõe ao trabalho vivo, né? E no capítulo 6º inédito, eu anotei aqui várias expressões que ele utiliza. Ele fala é o que se opõe, é o que constrange, né? É o que lhe é estranho. Olha só que interessante, como é o que se defronta, né? Quer dizer, tudo isso é o próprio sentido do estranhamento, né? E essa sobreordenação e subordinação, vamos dizer, é a forma como se dá esse estranhamento, né? O que o Marx está descrevendo, vamos dizer assim, é, é a morfologia do estranhamento, né? É a morfologia do estranhamento. As formas, a partir da análise da produção imediata do capital, desses resultados, a forma como se dá esse estranhamento. Quer dizer, através desses elementos, né? Da, da coisificação, da personificação da coisa, da subsunção, né? Formal, real. Né? Isso é muito interessante. Aqui você tem, no capítulo 6º inédito, eu diria que é um dos poucos textos, nos Grundrisse você tem elementos também, mas aqui é muito mais rico. Né? É um manuscrito econômico onde tem mais riqueza, onde a gente pode tirar daqui uma teoria do estranhamento a partir da crítica da economia política. Quer dizer, e isso é um aperfeiçoamento, né? Não é meramente uma especulação filosófica tal, que agora o Marx ele é tão genial que lá nos manuscritos econômico-filosóficos de 1844 ele já tinha essa percepção dessa relação, né, de inversão, né, entre o sujeito e o objeto, né? Essa inversão entre o sujeito e o objeto a partir de um esquema que estava na crítica que Feuerbach, né, Ludwig Feuerbach, ele fazia à religião, a crítica da religião. A crítica da religião, ela é a matriz da crítica do capital. Isso é que é interessante. E no capítulo 6º inédito, ele faz referência a isso. Né? Quer dizer, ela é matriz por quê? Porque é essa inversão. Né? O que é que caracteriza o capital? É uma inversão. Né? Quer dizer, não é o sujeito que conduz o objeto, é o inverso. Né? Então, essas categorias, elas são formas, né? São formas, é a morfologia do estranhamento está aqui. É por isso que é interessante essa categoria de subsunção, né? E agora, isso que eu estou vendo agora, porque pela primeira vez eu estou fazendo uma leitura mais esclarecida do capítulo 6º inédito, que eu não tinha antes, só para vocês verem né, que aos 63 anos de idade a gente ainda pode aprender. Então, fiquem tranquilos que vocês têm ainda uma boa caminhada. Né? Eu cheguei aos 63 anos, lendo há mais de 30 anos Marx, Engels, e eu estou aprendendo numa velocidade coisas, principalmente no que diz respeito a essa elaboração da teoria do estranhamento, que muita leitura dos manuscritos econômico-filosóficos, mas que essa leitura aqui do capítulo 6º inédito, da crítica da economia política, ela, vamos dizer, ela só valida aquilo que lá nos manuscritos ele já tinha uma percepção. Né? Ele tinha uma percepção porque
a base, ela não mudou muito, né? Essa forma, né, como se dá né, dos humanos serem conduzidos por abstrações, né? Que isso aí é o dado mais primitivo de uma teoria da alienação tá em Feuerbach, né? Mas está em outros filósofos né? Está em Hegel, né? Quer dizer, você tem que se apropriar daquilo que foi alienado, né? Que foi objetivado, exteriorizado, tal. Mas isso é que é interessante, né? Bom, eu acho que, respondendo então a Nissan, é isso, Nissan. Pelo que eu entendi, esse mais elemento aí da sobreordenação e subordinação, olha que interessante, sobreordenação e subordinação, que vamos dizer, se você for olhar a subsunção, se você for olhar né, essa categoria, se você for olhar, ela dentro dela tem essa outra forma, né, conceitual, né, que só reforça, né, porque o que é sobreordenar, né, e não é só ser superior, né, é estar sobreordenado, né, quer dizer, não é só ser subsumido, né, não é só estar subsumido, mas estar sobreordenado, né. Então, mas isso fica para a gente estar discutindo aqui, né? Bom, o Eziel quer comentar alguma coisa? Sim, só observar aqui uns elementos. Primeiro ponto que sobre o conceito, né, de subsunção, assim, como que eu entendo? Eu entendo que ela é uma forma de subordinação, mas ela tem uma riqueza, né, que se refere a essa categoria que o senhor identifica nos manuscritos, né, a categoria da reificação, né, da alienação. Ela é uma forma de subordinação com alienação, com essa alienação, né, com a reificação, né. Eu acho que essa palavra ela traduz essa união, né, que resulta na subsunção. Por quê? É uma subordinação no sentido de que o produtor ele ele se torna economicamente dependente do proprietário dos meios de produção. E justamente por o produtor não ter a propriedade dos meios de produção, né, ele se submete a essa condição de dependência econômica, né? Porque o Marx ele faz referência aqui, né, as formas de produção autônoma que são contrapostas a essa subordinação, a essa sobreordenação do capital, por exemplo, os camponeses autossustentáveis, o artesanato autônomo, né, que são formas caracterizadas por produtores proprietários dos seus meios de produção, né, que controlam, né, o seu processo de produção, o seu processo de trabalho, que dominam a técnica desse processo. E ao se defrontar com essa relação capitalista, né, você tem essa característica da subordinação, que é uma dependência econômica. O produtor ele se defronta com o agente, o capital, que é proprietário dos meios de produção. Você tem a cisão entre força de trabalho e meios de produção, né? E aí, esse é um elemento do desenvolvimento da reificação, no sentido de que você tem essa subordinação onde o produto controla o produtor, né? O produto é o capital, né? E esse produto, ele controla o produtor. Essa é a característica da reificação, né? Que tá muito no sentido do que também o Marx coloca como estranhamento, né? A partir dessa relação de produção, que também é uma relação de propriedade privada, né? Uma propriedade estranhada ao trabalho, essa separação do produtor dos seus meios de produção. Nessa relação capitalista resulta numa condição em que o produto do produtor controla, né, o
propriamente o produtor, né? Não o inverso. Então, a ideia de que um produtor autônomo é um produtor que, digamos assim, que o seu produto é controlado por ele mesmo, né? Então, você tem esse sentido de autonomia, mas isso é uma coisa que eu acho frágil quando a gente pensa, por exemplo, o capitalismo contemporâneo, pensar um produtor autônomo, por mais que não seja diretamente subsumido ao capital, o capital é uma totalidade de controle social, né? Essa é uma dimensão muito importante do controle, porque o Marx ele não está falando do controle só imediato, isso é até fetichizar, né, o conceito de autonomia, de controle, de poder, fragmentar. A questão fundamental é o controle metabólico social sobre a produção, né, porque essa é a esfera onde se dá o controle, é na esfera social, na esfera política, né, nas relações de produção. Então, o capital é um metabolismo de controle social sobre a produção e sobre a sociedade, né? Nem os capitalistas controlam o capital, né? Os capitalistas, eles agem pelas leis do próprio capital, né? Pelas necessidades do próprio capital. Você tem como se fosse uma racionalidade que é imposta aos agentes, né? Que é imposta às pessoas como se elas fossem agentes econômicos, né? A racionalidade econômica do capital é essa racionalidade do processo de valorização acima de qualquer outra ética, né? A única ética do capital, que é a ética da sociedade capitalista, é o lucro. Na prática é isso. Então, essa dimensão do controle, do poder, eu vejo que para o Marx ela é muito cara, né? E é interessante esse movimento que ele faz para mostrar como que esse produtor, né, ele perde essa capacidade de controle, de poder. Isso não é uma coisa banal, né? Isso é o fundamento do capital, né? O capital é o produto controlando o produtor, né? O capital o trabalho excedente, né? Essa mais-valia, as forças produtivas, a tecnologia, tudo isso utilizado como instrumento, né, para essa progressiva acumulação de riqueza, né? Enfim, acho que era mais ou menos isso, né? Essa centralidade da dimensão do poder e do controle e esses vários conceitos que o Marx trabalha, né, que ele desenvolve, estranhamento, reificação, subsunção, né? No final das contas, né, isso tem uma centralidade muito importante, né, sobre as relações de poder, sobre o controle, né, reivindicar, por exemplo, a necessidade de superar o capital é ter no horizonte essa condição do controle social, né, da humanidade ter uma direção sobre as forças produtivas da humanidade, né, dos seres humanos, dos trabalhadores, as pessoas que produzem a riqueza terem um controle útil dessa riqueza para o próprio desenvolvimento civilizatório, né? Então, isso é uma dimensão muito cara, eu acho que para o Marx, essa necessidade civilizatória da humanidade ter um metabolismo social mais consciente, né, de direcionamento, de controle, de planejamento sobre o seu próprio produto, sobre a sua própria atividade, né? E tudo isso envolve a forma como o produto é distribuído, como ele é apropriado, né? O direito, né? Né, a forma de propriedade, a forma de apropriação da riqueza, né? A gente tem a forma mercadoria, a forma dos direitos de propriedade, que são a base, né, da sociedade produtora de mercadoria sob o capital, né? Você tem um sistema de propriedade que fundamenta esse sistema, digamos assim, onde o controle do produtor é resultado do poder do produto, né? É o produto que controla o produtor, né? Tudo isso fundamenta.
Perfeito, perfeito, é isso. Eu acho que ah, eu passei para você na semana passada o, o PDF da versão espanhola do livro do Sorimal, né? Vocês devem ter dado uma olhada. Compulsão Muda. Eu diria, viu, Eziel, esse livro, eu diria que ele é muito importante para tua pesquisa, para as tuas considerações, porque isso que você falou é o que está colocado lá, entendeu? Aham. Isso que ele fala do poder econômico do capital, vamos dizer, a gente pode pensar, um poder metabólico, entendeu? Isso é que é interessante, essa reflexão que ele faz, né? E é claro que ele está tratando com várias coisas, né? Mas dá uma olhadinha, se você Opa, não deu ainda uma olhada tá na na lista lida, aqui tá na... mas das bota aí prioridades. como prioridade, porque você tá. Eu acompanho aí o que você pensa e você sempre fala nisso, na questão, esse conceito de capital que você tem, ele vai nessa direção que você coloca. Dá uma olhada lá, vê se é isso mesmo, Uhum. vê se eu tô certo. Só complementando a pergunta feita pela Nissan, veja bem, na página 94, esse ponto 1 e o ponto 2, a essência da substituição formal, é fundamental. Talvez a gente precisasse fazer, né, uma leitura, mas vocês podem. E anota, veja bem, o que é uma sobreordenação aqui, segundo o tradutor. É uma determinação que ordena de maneira preponderante os elementos que se encontram relacionados no interior de um complexo ou processo, né? Quer dizer, então, sobreordenação, o nome diz, é uma determinação, né, que ordena o modo como se organiza os elementos, por exemplo, de um processo de produção, né? E quem é que tem essa esse direito, né? Vamos dizer, quem é que tem esse poder? O capital, né? O capital ele tem. E isso é a característica da subsunção. Isso é que eu quero deixar mais claro. É a característica da subsunção, né? Essa sobreordenação e subordinação. São duas coisas, né? Mas são coisas que se complementam. Quer dizer, na verdade, se você sobreordena, você subordina, né? E isso você faz tanto no formal como no real. Eu quero só deixar claro até para corrigir uma impressão que você não tinha sobre ordenação e subordinação na subsunção formal. Você tem, mas é um outro tipo, né? O que acontece é que com a maquinaria, essa sobreordenação e subordinação, ela assume uma forma mais completa, né? Aí eu diria até nessa linha, né, que o Ezequiel coloca, aí é que você tem, com a subsunção real, é o que você tem o poder metabólico do capital, o que você não tinha antes. Quer dizer, o capital, quando ele não nasce com o poder que ele tem hoje, né? Isso é uma questão muito simples, isso aí não tem nem dúvidas, né? Nenhum poder que ele tem hoje, ele tinha 100 anos, né? Ah, não é à toa que dá dificuldade de você estar pensando, né? Como é que esse sistema consegue sobreviver, né? É algo impressionante, né? Tem até essa resenha que a Nissan descobriu aí do livro do Soremal, né, Compulsão Muda, que ela disponibilizou aqui no grupo do WhatsApp. Eu não sei se o Eziel leu, Isabela, Andréa, né, uma resenha muito interessante que saiu no site do Eleutério Prado sobre esse livro. E o Eziel conseguiu ler essa resenha ou não?
Ainda não, professor. Não, É, dá uma lida, dá uma lida. uhum, É uma intimação que eu estou te fazendo, depois você vai me agradecer, aham. porque Eu fiquei curioso agora. é exatamente a questão que está sendo colocada, né? Como é que se explica, né, um sistema com essas características, ele está sobrevivendo aí há séculos, né? Quer dizer, essa é a grande questão que nós deveríamos fazer, né? Uhum. Antes de pensarmos, por exemplo, qual a saída, né? Porque às vezes as pessoas ficam naquela angústia lascada querendo saber qual a saída, como superar o capitalismo, qual é né? E como é que a gente vai sair dessa? Quer dizer, ao invés de estarem com essa angústia, é procurar entender primeiro a natureza né, do capital, né? Porque essa categoria de capital, né, não é à toa que Marx intitulou o livro dele. Olha que Marx ele era muito rigoroso nas coisas, né? Tudo que Marx fez assim, que publicou, né? É um rigor tremendo, porque ele, né, alemão, é dialético, então, quer dizer, você tem que ter rigor, né? E então ele titulou O Capital, porque, na verdade, a partir daí é que nós vamos entender, né, todo esse sistema de controle do metabolismo social, né, como o Stivan Mesaros já colocou, né, essa expressão, o que é o capital? É um sistema de controle, né, estranhado, né, do metabolismo social, né? Só que isso vai se constituindo no decorrer de um processo, né? Você tem uma processualidade, né? Não é só econômico, é, é político, né? É social, né? Quer dizer, e isso é a sobreordenação e subordinação, né? A subsunção, né? A subsunção formal e subsunção real do trabalho ao capital é esse processo de, uh, de produção do poder econômico do capital. Mas esse econômico aqui é no sentido que o Soremal dá, mas é o poder metabólico do capital, né? Que você tinha na subsunção formal, você já tinha esse poder. Você já tinha elementos de uma sobreordenação, de uma subordinação, né? Que é claro que eram formais, né? Mas já estava colocado lá, inclusive, esse confronto do capital com respeito ao trabalho vivo, né? Um confronto que se dava na medida em que aquele capitalista ele ordenava, ele organizava aqueles elementos do processo de produção, né? E o trabalhador também era parte de um processo que era sobreordenado, né? Que ele era subordinado, né? Formalmente, ele era um assalariado, ele recebia salário, né? Ah, mas era esse o aspecto formal, né? Mas o aspecto formal ele não pode ser desprezado, porque o aspecto formal é a condição e pressuposição do aspecto real, da subsunção real. A subsunção real, ela engendra uma nova relação de sobreordenação e subordinação, que não é aquela que havia na subsunção formal, né? Isso é que é interessante aqui. Isso é que o Marx falou aqui na página 95, nós já lemos, né? Aonde você vai, no caso da subsunção real, você vai além da relação formal, menos desenvolvida, né? Quer dizer, e aí você tem uma diferença de tipo da relação, né, entre sobreordenação e subordinação, né, que na formal ainda era limitado, porque o capital, embora ele subordinasse e sobreordenasse, ele ainda não tinha revolucionado o modo de produção,
né? Mas com a subsunção real, aí a coisa se fecha, quer dizer, o capital ele revoluciona o modo de produção, ele muda, inclusive, essa relação de sobreordenação e subordinação. Você não tem só aspecto econômico, você tem político, você tem um social, e esse social é muito forte, porque envolve o cultural, envolve a materialidade, a objetividade, a subjetividade, né? Quer dizer, é nesse sentido que é a subsunção real. A subsunção real é um tipo de sobreordenação e subordinação diferente daquela da subsunção formal. Então, é só para organizar isso que a gente está lendo aqui, eu acredito que agora ficou mais claro. Ok? Professor, Pois não. acrescentar mais uma reflexão aqui sobre essa afirmação que o senhor fez, que o senhor resgatou da abordagem do Mesaros, né, que o capital é um sistema de controle do sociometabolismo social, né? É muito essa dimensão, realmente, e eu vejo assim, né, o capital, nesse sentido, não só como um modo de produção capitalista. O capital, né, que tem como base o modo de produção capitalista, mas que ele tem elementos de controle, digamos assim, elementos de poder sobre, digamos, o metabolismo social, né, os mecanismos de controle, eles vão além da subsunção formal e real, né. Por exemplo, eu vejo que o capital ele tem duas colunas fundamentais nesses sentidos, né, que é a subsunção formal e real, né, produção de mais-valia, seja a exploração, e a expoliação, né, que, digamos assim, no livro 1 do Capital aparece muito o que a gente poderia chamar o processo de acumulação primitiva, né, que o Marx vai falar do Estado, do cercamento, da privatização da terra, né, esse processo de separação gradativa, né, que é um movimento gradativo do produtor, do trabalhador, dos meios de produção, dos meios de subsistência também, né. E a expoliação, eu acho que, sobretudo, hoje ela tem como um representante assim, muito significativo o poder do capital financeiro, né? O processo de acumulação especulativo, né, a financiarização, é um elemento fundamental para a arquitetura do capitalismo global, e isso está além da subsunção formal real, né? Isso é um movimento de expoliação do capital, que tem como fundamento também, por exemplo, a dívida pública, né? O Estado liberal, neoliberal, que é uma articulação muito fundamentada no endividamento público, né? Nessa lógica de acumulação financiarizada, né? A redistribuição, a mercantilização e a privatização da natureza, enfim, vários processos de mercantilização também de direitos, né? Direitos sociais, essa disputa mais do campo político, né? Então, são algumas considerações que, assim, são do meu entendimento, né? Mas que eu queria colocar, que eu considero como elementos importantes para a gente pensar também esse sistema de controle do metabolismo social, né? Que tem como, digamos assim, como base fundamental a subsunção, a exploração, mas a expoliação, né, também digamos, uma outra coluna muito importante, né, de todo esse processo. Isso daí é interessante. Essas categorias que nós estamos lidando aqui, né, de repente a gente está falando de subsunção, está falando sobre ordenação, subordinação, agora a exploração, aí você já puxa a expoliação, né? Agora, entender essas categorias dentro de relações, né? As relações que, na verdade, fazem com que a gente possa conhecer essas categorias, os tipos que elas, inclusive, assumem, né? Porque elas mudam, né? Elas mudam. Quer dizer, a exploração que se tem hoje não é a exploração que se tinha 200 anos, no início, lá no século XVIII, lá no capitalismo que estava começando a se desenvolver na Inglaterra, né? Quer dizer,
E a expoliação do mesmo modo, né? A expoliação que você tem lá na origem, lá na acumulação primitiva, né? Ela, ela é muito diferente da que você tem hoje nesses mecanismos aí, nessas dinâmicas que já fazem parte de um organismo, né? Que ele já está, vamos dizer, estruturado, né? Quer dizer, hoje você tem é um sistema, né? É um sistema. É, eu até fico pensando assim que esse conceito de sistema a gente tem que levar mais a sério, né? Porque um sistema ele é produto de um desenvolvimento de um modo de produção, né? Quer dizer, para um modo de produção se transformar num sistema, você tem que ter um desenvolvimento, né? Onde você tenha, inclusive, dinâmicas muito diferentes, né? Que não se comparam com os tempos é, nos tempos passados, entendeu? Quer dizer, essa é a visão que eu tenho. Isso é que é a dialética, né? A dialética, ela não se aprende, ela não se aprende assim nos livros. A dialética é um modo de você perceber as coisas, né? Porque esse movimento que você tem, ele vai mudando, inclusive, a qualidade das coisas, porque as relações mudam, né? Então, quer dizer, o Marx, toda a elaboração que ele faz nessas categorias, você está a dialética aí, tá nas entrelinhas, está presente, você vê movimento, né? Essas categorias dele aí estão em movimento, é por isso que a gente tenta entender como é que elas se relacionam para a gente poder acompanhar esse movimento, né? Para ver onde é que vai dar, né? E são movimentos que ele procura aprender a partir, é claro, né, que ele parte da aparência, mas ele já está falando aqui da essência, né? A essência da subsunção formal, quer dizer, essa palavra essência é muito forte, né? Quer dizer, essa é a preocupação de nós entendermos assim, quando a gente for fazer estudos, né, uma reflexão de crítica, né? Porque o que é a crítica? A crítica é você atingir a essência das coisas, né? Hoje em dia as pessoas elas não conseguem fazer isso, porque talvez falte essa falta dialética, né? A metafísica não, a metafísica as coisas estão tudo acabadinha, né? Cada coisa é uma coisa, cada coisa no seu lugar, um lugar para cada coisa, né? O que quer dizer? Isso é metafísica. A dialética não, a dialética é, é, é tudo em movimento, em relação, né? Fluindo, né? E mudando as cores, né? Porque aquilo que você olhava assim, às vezes, tal, né? Não é mais aquilo que era, né? Para entender, por exemplo, essa questão da subsunção real, né? Subsunção formal, né? Isso é interessante. Olha só, esse livro do Søren Mal, desse filósofo dinamarquês, ele é dividido em três partes. A parte 1 são as condições, a parte 2 são as relações e a parte 3 são as dinâmicas. Olha que interessante. Aqui você tem, isso aqui é uma tese de doutorado, né? Onde ele desenvolve uma reflexão para pensar o que é que ele está querendo pensar, o poder econômico do capital. Quando eu peguei esse livro, eu achei que fosse poder econômico, ele está falando de economia, mas não. Ele está falando de metabolismo, né? Quer dizer, ele está refletindo exatamente sobre questões que têm a ver com que ele fala aqui na parte 1, dominação metabólica, né? A parte 2, olha só, ele está lidando aqui, ele fala com a questão das relações, né, a questão da classe, a questão do valor, a dominação de classe, etc. e tal. Agora, a parte 3, ela que fecha, né, o livro, ela é mais rica para nós pensarmos isso que a gente está discutindo aqui, o despotismo da subsunção
e a reconfiguração capitalista da natureza, porque ele parte dessa categoria do Marx, que nós estamos lendo aqui, subsunção formal, subsunção real, né, do trabalho ao capital, para, vamos dizer assim, aplicar a essa questão da natureza, né, que é o tema que eu também me preocupo, e aonde eu penso essas contradições metabólicas do capital, né, e é fundamental nós entendermos essa relação do capital com a natureza. E ele pensa, então, numa subsunção real da natureza ao capital. Isso é que é interessante. Ele utiliza, ele falou, o despotismo da subsunção. Ele vê a subsunção, né, e é claro, a subsunção formal e real, ele vê a subsunção como sendo uma forma de despotismo, né? Quer dizer, isso é que é interessante, porque se recupera todo esse sentido que o Marx quer dar aqui, no capítulo 6º inédito, a essa categoria, que ela tá imbricada assim com a teoria do estranhamento, né? Que é uma questão do poder, certo? Porque, na verdade, do que se trata é a questão do poder. Isso que o Eziel está falando é poder, né? É poder econômico, é poder metabólico, é poder do capital, porque o capital é uma categoria o quê? É uma categoria econômica, né? A gente fala econômica, a gente pensa em economia, mas não. O capital não é uma categoria econômica, é uma categoria social, mas é social nesse sentido que nós pensamos metabolismo social, né? Quer dizer, porque é muito forte esse termo, né? Metabolismo social é muito forte, né? Quer dizer, a lógica do metabolismo é muito forte, né? Ela é tão forte que ela confronta a lógica do valor, né? Embora, né? Quem é que consegue, né? Enfrentar a lógica do valor? Mas a lógica do metabolismo é muito forte. É exatamente essa lógica aí que está, né, se vingando aí do capital, né, com essa questão aí da mudança climática, com a questão né, desse complexo aí de adoecimentos e de crise aí da saúde humana, né, com a questão do envelhecimento populacional, que são problemas metabólicos, né, com respeito ao desenvolvimento, né, dos organismos, né, do humano, das escolhas nas questões de fertilidade, reprodução, etc. e tal. Quer dizer, isso é a lógica do metabolismo, né? Quer dizer, uma lógica muito forte, porque é a lógica da natureza, né? É aquilo que, inclusive, o capital a todo momento está batendo cabeça, né? Está tentando reconfigurar, né? Sobreordenar, né? Subordinar, né? Porque é isso que se trata. E esse capítulo aqui da tese dele é o capítulo 11, a reconfiguração capitalista da natureza. Eu estou traduzindo, né? Eu vou traduzir o 10 e o 11, o despotismo da subsunção e a reconfiguração capitalista da natureza. E vai ser publicado, enfim. Quer dizer, vou entrar em contato com ele, tá? Vou dizer que nós pedindo autorização, mas veja bem, gente, essa questão são discussões de ponta. Essas discussões que a gente está fazendo, tanto no curso da Crítica do Capital, como essas discussões que estamos fazendo aqui, lendo o capítulo 6º inédito, né, com muito cuidado, devagar, a gente está lendo praticamente um parágrafo por encontro, né? Mas é uma discussão de ponta, né? É uma discussão assim dos problemas do nosso tempo, né? E eu fico imaginando assim que essa é uma discussão estratégica, né? Que a gente faz a partir daquilo de mais fino, né? O Marx conseguiu elaborar em termos de categorias, né? Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue esse próximo parágrafo,
ele é um parágrafo imenso. Eu acredito que a gente não vai conseguir nem sequer começar a ler. Concordam? Olha só, Professor, eu só concordo por causa do horário, que é o aqui já é horário, quase exatamente. meia-noite. Ah, mas você é danada, você está acordada ainda ouvindo esse papo aqui. Não, Mas, não, viu, não. olha só, gente, eu, só como uma sugestão, as notas do Marx, e eu e o Eziel, a gente viu isso, né, Eziel, naquela leitura lá que a gente fez lá do Capital, lá daquela sessão lá, o salário, as notas do Marx, às vezes, são tão interessantes quanto os textos né? Essas notas que estão aqui no capítulo 6º inédito, seria interessante vocês darem uma lida, porque o Marx ele coloca nas notas as fichas de leitura dele. Olha que interessante, né? O Marx, tudo que ele lia, ele fichava. Era impressionante, né? Era o estilo dele de estudo, né? Ele lia, ele fichava. Obviamente, ele lia aquilo que interessava e anotava aquilo que ele poderia amanhã estar colocando numa nota, né? Nota de rodapé, ou está dialogando com aquilo, né? Então, as passagens aqui são muito interessantes, né? Onde ele coloca, tem a questão da escravidão, tem a questão aqui do tempo, os escravos eram obrigados a trabalhar a questão do tempo de trabalho, enfim, tem que dar uma lida aqui como é, né? E, às vezes, tem coisas muito interessantes aqui. Só para nós fecharmos, tem uma nota aqui na página, é claro que página 97, onde nós estamos, né? Mas tem uma nota onde o Marx faz essa referência aqui. Ele está fazendo uma referência ao James Stewart. O James Stewart foi um dos primeiros autores, economistas ingleses, que ele entrou em contato logo que ele começou a ler a economia política clássica. É claro que ele leu Smith, né, Ricardo, mas Stewart, ele é muito interessante esse livro, Unequivocal in the Principle of Political Economy, né? Aonde ele faz essa citação do Stewart. Quando Marx cita algum autor, se não for para bater duro, é para colocar ele assim em evidência, para dizer, olha, isso aqui é interessante. E a passagem é essa, que é a passagem do Stewart. Ele diz assim, deixa eu ver, tem que colocar dentro do contexto, né? Mas acho que eu não vou conseguir colocar, não, porque a escravidão era até então necessária para a multiplicação, como agora seria destrutiva dela. A razão é clara. Se a humanidade não fosse. Aqui ele coloca até em itálico. Se a humanidade não fosse forçada a trabalhar, ela trabalharia apenas para si mesma. E se eles tivessem poucos desejos, haveria pouco trabalho. Mas quando o Estado se formou e as mãos ociosas tiveram necessidade de defendê-lo contra a violência de seus inimigos, foi necessário conseguir comida para aqueles que não trabalham. E como, por suposição, as necessidades dos trabalhadores são pequenas, foi preciso encontrar um método para aumentar seu trabalho acima da proporção de suas necessidades. Para isso foi criada a escravidão. Os escravos eram obrigados a trabalhar no solo que alimentava tanto eles quanto os homens livres ociosos, como era o caso de Esparta. Ele está falando aqui da antiguidade. Ou executavam todos os trabalhos servis que os homens livres ocupam agora. E eles foram igualmente empregados, como na Grécia e em Roma, no fornecimento de manufaturas para aqueles cujo serviço era necessário para o Estado. Aqui estava, então,
um método violento de tornar a humanidade laboriosa na produção de alimentos. Os homens eram então forçados a trabalhar porque eram escravos de outros. Os homens agora são forçados a trabalhar porque são escravos de suas próprias necessidades. Olha que interessante aqui. Vocês perceberam essa passagem final aqui do Stewart, que o Marx riscou embaixo? Quer dizer, antes, né, os homens eram obrigados a trabalhar porque são escravos. Hoje, porque são escravos de suas próprias necessidades, né? Isso explica muito a classe média, né? A defender o padrão de vida, se tornam escravos de suas necessidades. Aí tem aquele, ele prossegue aqui, no século XVI, diz Stewart, enquanto, por um lado, os lordes demitiram seus servidores, os agricultores, que se transformaram em capitalistas industriais, despediram as bocas ociosas. De meios de subsistência, a agricultura foi transformada em comércio. A consequência foi a retirada de um número de mãos de uma agricultura insignificante que força, de certo modo, os agricultores a trabalhar mais. E pelo trabalho duro em um pequeno terreno, o mesmo efeito é produzido com trabalho leve em grande extensão. Quer dizer, eram notas que o Marx fez, né, de um texto que não é um texto, quer dizer, um texto de um manuscrito, né, mas que às vezes, só para vocês verem, esses autores que ele lia, esses economistas ingleses, tinham ideias muito interessantes, quer dizer, muita coisa que o Marx pensou, ele não pensou assim dele próprio, é porque ele lia muito, ele pegava muita coisa interessante ali e acolá, entendeu? Então, isso aí só para vocês verem que é um método de trabalho, inclusive vocês que estão fazendo, elaborando textos aí, se não tiver muita leitura, vocês vão escrever um texto mediano, né? Porque se a gente não lê, de onde é que vão saber da gente assim? Até para ter as diferentes posições e ter ideias criativas, né? E ele lia muito, então ele pegava textos de autores muito interessantes. Não é à toa que essas notas de leitura dele não é coisa pequena, não. Bom, gente, então nós paramos aqui na página 97, né? Evidentemente, na próxima semana nós conseguiremos matar esse longo parágrafo que fecha o ponto 475, exatamente. Isso. Nós mataremos o 475 na próxima semana, porque já que temos que ler um parágrafo, então vai ser um parágrafo aqui. Ou e a não, gente né, vai... professor? Ou não. Não, mas eu vou adotar um método. Não tem problema. Não tem problema, porque eu acho que toda a discussão que foi feita hoje foi muito importante, inclusive muito importante. esclareceu Inclusive, muitas coisas aqui. graças, inclusive, às questões que vocês colocaram, que você colocou, né, provocou aqui eu a refletir, porque cada questão que vocês colocam, gente, vocês aqui não, né, quem é professor sabe, né, a gente é provocado pelo outro. Uhum. Ninguém é provocado por si mesmo, né? Só o capital, mas nós não somos capital. A gente é provocado pelo outro, a gente dúvidas, questionamento, discordância, entendeu? É por isso que quando eu estou assim, discutindo, tal, eu coloco umas questões. Isso é muito precioso, porque eu fico provocando aqui, eu fico pensando, né? Mas é isso mesmo? Será? Tal.
e a gente vai aprimorando aí a nossa capacidade. Então é isso. Na próxima semana daremos continuidade às nossas leituras, né? Agradeço aí a presença de vocês mais uma vez e até a próxima semana, né? Tá certo, Isso. professor. Até a próxima semana. Boa noite, pessoal. Boa noite.